Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Hoje, então, nós iremos realizar a avaliação do segundo bimestre de língua portuguesa, tá? Vocês irão fazer do jeito que vocês sabem. Aqui, nessa avaliação, os pais não poderão ajudar, nem os irmãos, porque eu preciso saber o que vocês aprenderam, o que ainda falta para aprender, tá? Então não pode ter ajuda de ninguém. Vocês irão fazer do jeito que sabem. Lembrando que quem quiser fazer com letra de forma, pode fazer. Quem ainda tem mais segurança na letra de forma. Só que aí vai começar toda a prova com letra de forma, tá? E fazer ela inteira. Quem for fazer com letra cursiva, vai fazer inteira com letra cursiva. Não pode começar a colocar o nome com letra cursiva e depois fazer o restante com letra de forma. Tem que usar apenas um tipo de letra, ou de forma ou letra cursiva, tá bom? Então vamos lá. Aqui em cima, vocês irão preencher o nome da escola, o nome de vocês e o nome da professora, tá? Quem quiser até fazer uma linha com régua, porque aqui ficou sem linha. Avaliação do segundo bimestre de língua portuguesa, escrita da quadrinha. Então, o número 1 é escrita de uma quadrinha. Lembrando que a quadrinha tem 4 linhas, 4 versos, tá? Então, eu vou ditar e vocês vão escrever um verso em cada linha. Primeiro verso. O pato casou com a pata. Depois perdeu a esperança, pois tinha os dedos grudados, não podia usar aliança. Então, vou novamente. Primeira linha. O pato casou com a pata. Segunda linha. Depois perdeu a esperança. Terceira linha. Pois tinha os dedos grudados. Quarta linha. Não podia usar aliança. Então, essa é a quadrinha do número 1. Vocês podem pausar o vídeo para escrever verso por verso, tá bom? Prestando muita atenção na escrita da quadrinha, de começar o verso com letra maiúscula, primeiro verso só, os outros não precisam. Prestar atenção na ortografia, depois que escreveu, volta a ler o verso, confere se não errou nenhuma palavra, porque quando a gente volta e lê, a gente às vezes encontra algum errinho e aí vocês arrumam, tá bom? Então, muito cuidado aqui com a ortografia. Número 2. Débora escreveu uma quadrinha e cometeu alguns erros. Encontre e circule os erros cometidos. Em seguida, escreva novamente a quadrinha corrigindo-os. Então, essa quadrinha que está aqui, ela escreveu e ela tem alguns erros de ortografia. Então, o que vocês vão fazer? Ler, encontrar esses erros, circular ou grifar e depois vão copiar a quadrinha aqui, corrigindo as palavras da maneira correta. Então, está assim, ó. A noite foi embora, lá do fundo do quintal. Esqueceu a lua cheia, pendurada no varal. Então, encontrem os erros, circulem ou grifem e copiem abaixo, tá? Leitura de um texto informativo. Bigodudos. Saiba que os bigodes são muito úteis para os gatos e até revelam o humor desses animais. Os gatos precisam da ajuda dos bigodes para fazer uma porção de coisas.
Os pelos que formam os bigodes dos gatos são de um tipo especial e se chamam vibrisas. Se você reparar, verá que os pelos assim não estão apenas sobre os lábios desses felinos, também estão presentes sobre os olhos, no queixo e na ponta das orelhas dos bichanos. Na raiz de cada vibriça existem células sensoriais que enviam informações do ambiente para o cérebro. E é por isso que esses pelos são tão úteis aos felinos. Essas células são bastante sensíveis e ajudam os gatos a se orientar, pois captam mínimas vibrações do ar. Mesmo com os olhos fechados, os bichanos sentem a nossa presença. A largura dos bigodes dos gatos também auxilia bastante. Afinal, eles são mais largos do que o corpo do animal. Com isso, o felino consegue medir os locais por onde quer passar, como se fosse uma régua natural. Os bigodes também revelam o humor dos gatos. Quando estão mais baixos e para frente, eles demonstram uma postura de relaxamento, mas se estiverem eriçados e próximos ao rosto, representam o contrário. Pergunta número 1. Como se chamam os pelos especiais dos bigodes dos gatos? Vocês podem ler o texto novamente se for necessário. Procura onde está a resposta, grifa, que eu preciso ver onde você encontrou essa resposta. E vai anotar aqui na questão 3.1. 3.2. Quando um gato está com uma postura agressiva, como ficam os pelos de seu bigode? Mesma coisa, vai lá no texto, procura, grifa e depois vai copiar aqui. Número 4. Leitura de uma receita. Leia o texto e responda a questão. Bolo de milho. Ingredientes: uma lata de milho sem água ou 4 espigas de milho, 4 ovos, uma xícara de açúcar, 3 colheres de sopa de margarina ou meia xícara de chá de óleo, uma xícara de chá de fubá, meia xícara de chá de leite, uma colher de sopa de fermento em pó. Modo de fazer: no liquidificador, coloque o milho e bata por 1 minuto. Em seguida, adicione os ovos, o açúcar, a margarina e o leite. Acrescente o fubá e bata mais um pouco para misturar. Por último, adicione o fermento em pó e bata rapidamente. Despeje essa mistura numa forma untada e enfarinhada e leve para assar em forno pré-aquecido 200 graus por cerca de 40 minutos. Coloquem aqui o acento na palavra açúcar, está faltando, tá? Agora vamos para a questão. Devemos acrescentar o fubá depois de... Então, vocês vão ler a receita e pensar. Quando que deve acrescentar o fubá? Depois de ter feito o quê? Assar o bolo em forno pré-aquecido? Adicionar o fermento em pó e misturar? Adicionar os ovos, o açúcar, a margarina e o leite? Colocar o milho no liquidificador e bater por 1 minuto? Então, depois de quando que se acrescenta o fubá? Aí vocês vão fazer o X na resposta correta, mas também localiza no texto, grifa, depois faz o xizinho. Agora nós vamos para a reescrita do conto O Rei que Queria Alcançar a Lua, Heloísa Pietro. Então, eu vou ler o conto para vocês
E vocês vão reescrever nessas linhas. Se não couber, então continua aqui na outra folha, tá? Nós vamos aqui reescrever o conto todo, mas ele não é grande, tá? Vocês já conseguem escrever reescritas inteiras. Então, vamos lá? Lembrando daqueles critérios que nós temos que usar para que o texto fique bem escrito, né? Seguir os episódios na ordem em que ocorrem, utilizar os organizadores textuais, que são então, no dia seguinte, mas, porém. Lembra aquela listinha que vocês têm? Podem consultar lá na listinha os organizadores. Cuidado com a ortografia. Depois que escrever o parágrafo, leia novamente para revisar, tá? Não deixe o texto com erros. Vocês sabem escrever já da maneira correta. Tomar cuidado também com letra maiúscula no início do parágrafo. Dividir esse texto em parágrafos, cada episódio em um parágrafo, e se atentar também à pontuação. Ponto final quando termina a frase, 2 pontos quando vai anunciar a fala do personagem, travessão quando o personagem for falar, ponto de interrogação quando for uma pergunta, exclamação quando ele estiver destacando algo no texto, vírgula quando for uma pausa para leitura, tá? Então, cuidado com todos esses critérios, se atentem muito a eles, tá bom? Então, vamos lá. O rei que queria alcançar a lua, Heloísa Pietro. O título já tem aqui, vocês não precisam colocar. Vocês vão já começar no texto. Lembrando que dedinho do espaço para iniciar o parágrafo, não se esqueçam. Era uma vez um rei muito mimado e teimoso. Todo mundo tinha que fazer exatamente o que ele desejava. Certa noite, ele olhou pela janela e cismou que queria tocar a lua. Simplesmente não se conformava com o fato de que a lua ficava tão longe de todos nós, até mesmo dos reis. Mandou construir uma torre altíssima que chegasse até o céu. Pensava que subindo no topo da torre alcançaria a lua. Mandou chamar vários construtores e todos lhe diziam a mesma coisa. Majestade, é impossível fazer uma torre dessa altura? E o rei gritava: impossível? Uma palavra proibida neste reino? Eu quero a torre, ponto final. Até que um carpinteiro lhe falou: Majestade, se empilharmos 1000 móveis, acho que alcançaremos o céu. O rei gostou tanto da ideia que obrigou todos os súditos a amontoar seus móveis. E pobre de quem recusasse, era levado direto para a prisão. Naturalmente, quando todos os móveis do reino foram empilhados, o rei descobriu que eles não conseguiam atingir o céu. Então, mandou cortar todas as árvores do reino para fabricar mais móveis e colocá-los na pilha. Quando os carpinteiros que ele contratara acabaram seu trabalho, o rei teimoso sorriu, satisfeito. Sua torre de móveis alcançava as nuvens. Rindo, gritando, ele correu e começou a escalar a pilha até chegar ao topo. E quando percebeu que nem assim era capaz de tocar a lua,
gritou furioso: quero mais móveis! E um carpinteiro lhe respondeu: impossível, não há mais madeira. E o rei ordenou: tire o móvel que está na base da pilha e traga-o para o topo, porque a palavra impossível é proibida no meu reino. O carpinteiro obedeceu, e o que aconteceu já se sabe. A pilha desmoronou e o rei despencou lá de cima. E foi assim que terminou a história do rei teimoso. Então, olhem só. Vocês podem voltar o vídeo, assistir quantas vezes for necessário o conto, ouvir, né? O conto várias vezes. Depois que vocês aprenderem bem o conto, então vocês comecem a reescrita nessas linhas, lembrando dos critérios que a professora falou no início. Não se esqueçam de depois de ler, depois de escrever, voltar, ler novamente, observando esses critérios, tá? Se vocês acharem melhor, vocês podem escrever o texto em uma folha, fazer como se fosse um rascunho. Aí, se precisa, apaga, escreve de novo, pode riscar. E aí, quando for escrever aqui, só passa limpo, já da maneira correta. Porque se ficar apagando muito aqui na prova, depois quando eu for corrigir, fica borrado, eu não consigo ler direitinho, tá? Então, vocês que sabem, ou escreve direto, mas já faz com capricho, ou faz um rascunho e depois passa limpo aqui, tá bom? Então, nossa prova de língua portuguesa é essa. Façam com muita atenção, tire de perto tudo que pode distrair de vocês, fiquem longe de televisão, de celular, vão num cantinho organizado, tá? Antes, já toma água, vai no banheiro para não ter que ficar interrompendo, senão atrapalha a concentração de vocês. E fiquem nesse cantinho quietinho, sem barulho, e façam a provinha com muito capricho, muito carinho, que essa prova vale nota para o segundo bimestre, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até amanhã na prova de matemática. Qualquer dúvida, podem perguntar que eu auxilio vocês, tá bom? Tchau, tchau e até amanhã.